Uma de suas frases mais marcantes era: "Gosto de crianças, exceto meninos." Olá, olá! Eu sou o Nifrido e sejam bem-vindos ao Quarto dos Gêmeos. E hoje, meus amigos, falaremos um pouco sobre o meu livro favorito, minha obra favorita, que é Alice no País das Maravilhas. Talvez não seja a hora ainda de fazer um vídeo apenas sobre Alice, porque hoje nós falaremos um pouquinho sobre o autor, Lewis Carroll. Charles Ludwig Dodgson, mais conhecido pelo seu pseudônimo Lewis Carroll, foi um romancista, contista, fabulista, poeta, desenhista, fotógrafo, matemático e reverendo anglicano britânico. E hoje nós vamos tentar entrar na mente de Lewis Carroll, tentar dissecar algumas coisas, algumas polêmicas. Isso que eu acabei de ler para vocês é o primeiro parágrafo da página dele da Wikipedia. Carroll nasceu em Daresbury, na Inglaterra, no dia 27 de janeiro de 1832. Filho de um clérigo da província, nasceu no presbitério de Daresbury e estudou no Christ Church e na Universidade de Oxford, licenciando-se em 1854. Ele começou a lecionar e colaborar com revistas literárias adotando o pseudônimo de Lewis Carroll, com o qual se tornou mundialmente conhecido. Entre 1855 e 1888, lecionou na Universidade de Oxford. Em 1861 foi nomeado diácono da Igreja Anglicana. Então, mais do que nunca, a gente sabe aí que o Lewis Carroll, ou Charles, era uma pessoa muito estudada. Um cara que dedicou sua vida, boa parte de sua vida, ao estudo e à escrita também, que a gente já vai ver daqui pra frente. Os interesses múltiplos de Carroll incluíam a lógica, a matemática, a poesia, a narrativa ficcional e a fotografia, da qual se tornou um mestre. Como fotógrafo amador, fixou as imagens de vários contemporâneos, mas destacou-se, sobretudo, nas fotos de meninas. E já entraremos nesse assunto delicado. Mas primeiro, vamos falar um pouco sobre as obras de Lewis Carroll e ligaremos os pontos a partir disso. E aqui, meus amigos, que entra Alice no País das Maravilhas. Mas vocês já pararam para pensar como surgiu Alice no País das Maravilhas? Vamos à historinha então. Uma das modelos de suas fotografias foi Alice Liddell, filha de um amigo, o deão da Christ Church, Henry George Liddell. A história de Alice no País das Maravilhas se originou em 1862, quando Carroll fazia um passeio de barco no rio Tamisa com sua amiga Alice, com 10 anos na época, e as suas duas irmãs, sendo as 3 filhas do reitor da Christ Church. Ele começou a contar uma história que deu origem à atual, sobre uma menina chamada Alice que ia parar em um mundo fantástico após cair numa toca de um coelho. A verdadeira Alice gostou tanto da história que pediu que Carroll a escrevesse. Ele então atendeu o pedido e em 1864 surpreendeu ela com um manuscrito chamado Alice Adventures Underground. Mais tarde decidiu publicar o livro e mudou a versão original, aumentando seu conteúdo de 18.000 palavras para 35.000, notavelmente acrescentando as cenas do gato de Cheshire e do chapeleiro. E fica a dúvida aqui, galera, se é gato de Cheshire ou gato de Cheshire. Eu não sei falar, tá? Então eu quero deixar isso bem claro para vocês. Em 1872, Carroll publicou seu segundo livro, uma continuação da história anterior, intitulada Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá, que é meu segundo livro preferido, onde o tema é uma partida de xadrez e os personagens são as peças do jogo. A obra também fez grande sucesso. Aparentemente destinados ao público infantil, na verdade as obras ocultavam diversos questionamentos. A peculiar combinação de fantasia e absurdo, junto com incisivos paradoxos lógicos e matemáticas, permitiu que a obra se tornasse um clássico da literatura infantil. Ambos os livros infantis de Carroll contêm inúmeros problemas de matemática e lógica ocultos no seu texto. E aqui eu vou ler para vocês um deles, em inglês que só dá para entender em inglês. Quem manjar aí dos inglês, deixa nos comentários a resposta, quero ver se vocês vão conseguir.
Dreaming of apples on a wall, and dreaming often, dear. I dreamed that, if I counted all, how many would appear? Parece muito sem lógica isso, né? A resposta é 10. Agora vamos ver se vocês conseguem linkar aí as coisas. Se tu conseguir, deixa aí nos comentários que tu conseguiu. Agora vamos à brincadeira dele. Dreaming of apples on a wall. And dreaming often. Vamos separar essa palavra? And dreaming of 10. Tá aí no próprio texto a resposta. Então era esse tipo de coisa que a gente encontra muito aqui e que eu sou apaixonado. Mas agora vamos para as polêmicas dele, do Lewis Carroll. E cara, não é pouca coisa, velho. Tem muita coisa aqui que vocês vão tentar entrar, que a gente vai tentar entrar na mente desse cara. Vamos lá. Uma de suas frases mais marcantes era: gosto de crianças, exceto meninos. Quando tinha oportunidade, gostava de desenhar ou fotografar meninas seminuas, com a permissão da mãe. Agora a gente tem outra frase dele também a respeito disso. Vamos lá. Se eu tivesse a criança mais linda do mundo para desenhar e fotografar, e descobrisse nela um ligeiro acanhamento, por mais ligeiro e facilmente superável que fosse, de ser retratada nua, eu sentia ser um dever solene para com Deus abandonar por completo a solicitação. E enfim, cara, as coisas não param por aí. Eu vou ir mais além um pouco com algumas coisas. E enfim, vamos lá, vamos continuar a historinha. Por temor que essas imagens desnudas criassem embaraços para as meninas mais tarde, pediu que após a sua morte fossem destruídas ou devolvidas às crianças ou a seus pais. 4 ou 5 fotos ainda sobrevivem. E uma das fotos é essa aí que vocês estão vendo. Essa aí é a menina Evelyn Hatch, em 1878. Ela foi fotografada totalmente nua. Em outro livro intitulado Cartas às Suas Amiguinhas, da editora 7 Letras, o conteúdo das cartas de Lewis Carroll às meninas com que ele se relacionou é analisado de forma fria e racional e revela uma intimidade fora do comum entre Lewis e as meninas que ele fotografou. Gertrude Sherway foi a mais importante criança que o escritor Lewis Carroll teve como amiga. O poema A Castle Snark, inclusive, é dedicado a ela, e se sabe que ele conheceu a garota quando ela tinha apenas 9 anos, e que, desde então, os dois mantiveram uma amizade que se estendeu até a vida adulta. Acha estranho? Espere até ler a carta. Minha querida Gertrude, você vai ficar admirada, surpresa, desolada, ao saber que terrível indisposição eu senti quando você partiu. Mandei chamar um médico e lhe disse: dê-me um remédio contra o cansaço, porque eu estou cansado. Ele me respondeu: nunca, você não precisa de remédio. Se você está cansado, vá para a cama. Não, repliquei, não se trata desse tipo de cansaço, que passa quando se deita. Eu estou cansado no rosto. Ele ficou muito sério e depois disse: sim, estou vendo, é seu nariz que está cansado. E isso acontece porque você mete o nariz em tudo. E eu respondi: não, não é bem um nariz. Talvez tenha sido um gole de ar. Então ele fez uma expressão de espanto e disse: agora estou entendendo. Naturalmente você tocou muitas áreas em seu piano. De forma nenhuma, protestei. Nada de áreas, mas de alguma coisa que fica entre o meu nariz e o meu queixo. Aí ele ficou muito sério e perguntou: ultimamente você tem andado muito com seu queixo? Eu disse: não. Bem, disse ele, isso me preocupa muito. Não sente alguma coisa nos lábios? Claro! Exclamei. É exatamente isso que eu sinto. Então ele ficou mais sério do que nunca e disse: acho que você andou dando muitos beijos. Bem, respondi. Na verdade, eu dei um beijo numa menininha que é muito minha amiga. Pense bem, disse ele. Você tem certeza que foi somente um? Eu pensei bem e disse: talvez tenham sido 11. Então o doutor respondeu: você não deve dar nenhum beijo até que seus lábios tenham descansado bastante. Mas o que devo fazer? Repliquei, se ainda estou devendo a ela 182 beijos. Nessa hora ele ficou tão triste, mas tão triste, que as lágrimas começaram a rolar em seu rosto.
E ele disse: você pode enviá-los numa caixa. Então eu me lembrei de uma pequena caixa que havia comprado em Dover, pensando em poder um dia oferecê-la a uma menininha. Por isso é que eu lhe envio essa caixa depois de ter colocado nela todos os meus beijos. Diga-me se eles chegaram bem, ou se algum se perdeu pelo caminho. Então, galera, isso é muito estranho, no mínimo estranho. Mas o que é mais estranho ainda é que não se tem nenhuma prova concreta de que algo realmente aconteceu entre ele e uma criança. Pode ser muita coisa, como a síndrome de Peter Pan, ele não queria crescer, ele realmente brincava com crianças, como foi com Michael Jackson. A gente não sabe muito sobre a infância dele. Pode ser que o pai dele cobrava muito dele, que ele não tinha tempo para brincar, porque o cara, ele era um gênio. Se tu pega as obras dele e lê, tu realmente sabe que o cara tava em outro patamar, sabe, pela escrita dele. E outra coisa estranha também, que com essa Gertrude, ele manteve amizade até basicamente quando um dos dois morreu, sabe? Então, se realmente aconteceu alguma coisa, talvez nós nunca saberemos. Mas que é estranho demais. Existe uma carta dele também, que é dirigida à senhora Simons, que confirma a reticência com a vida pública de um autor que só deixava a solidão quando estava rodeado de meninos e, sobretudo, de meninas. Então, eu já mostrei anteriormente a carta. Ela foi leiloada, mas eu não consegui encontrar o que estava escrito. Então, se alguém conseguiu, por favor, deixe aí nos comentários. Mas enfim, eu tô me estendendo demais aqui. O que você acha, meu amigo? Deixa aí nos comentários. Vamos dar uma discutida. Também me segue pelas redes sociais e fala comigo por lá se tu tá curtindo esse tipo de vídeo, se tu quer mais vídeos de Alice no País das Maravilhas, porque eu tenho muita coisa pra falar a respeito disso. E não mais é isso, eu vou ficando por aqui, galera. Longos dias, belas noites. Tchau!